Meus irmãos, eu queria dar uma pequena pausa no estudo de Tiago e hoje falar sobre esse assunto que os irmãos receberam durante a semana, que é o entendimento bíblico sobre a conversão. E só de nós pensarmos nessa frase, nós já podemos refletir o entendimento bíblico sobre a conversão, porque há um entendimento não bíblico sobre a conversão. Existe muita coisa produzida pelo homem, muita mentira, muita coisa apenas moralista, externa, que tem-se como conversão. E pela graça de Deus nós vamos tentar trabalhar um pouco sobre isso. E o texto de Atos 3,19 é uma ordem para nós que diz assim, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E nós vemos por toda a Bíblia, meus irmãos, que a ordem da palavra de Deus é para que nós nos arrependamos. A Bíblia diz, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Mas como fazer isso? Você já tentou falar do Evangelho para alguém e você falou, você precisa se arrepender, você precisa converter. E a pessoa fala, por quê? Não quero converter, não quero arrepender, não preciso arrepender. E você fica naquele embate, parece que você está tentando convencer a pessoa na marra, e você está querendo colocar uma verdade que você aprendeu dentro da cabeça dela e não vai conseguir. Nós, naturalmente, não conseguimos. Eu também não conseguiria, não arrependeria, não creria em Deus se Deus não agisse. Então, muito dos nossos problemas é que nós confundimos, nós falamos assim, você precisa se converter. Achando que a pessoa fala, é verdade, preciso me converter. A partir de mim eu tive uma ideia aqui. Então a gente vê que, por um lado, é uma ordem da palavra de Deus que ninguém vai se arrepender por mim nem por você, ninguém vai converter por mim nem por você, mas ao mesmo tempo nós não temos capacidade para fazer. Será que a Bíblia está se contradizendo? É óbvio que não. É óbvio que não. O entendimento bíblico da verdadeira conversão só pode ser encontrado na palavra de Deus. E como tudo existe na vida, meus irmãos, existe o falso e o verdadeiro. Vocês e eu, nós nos deparamos com produtos falsos e verdadeiros a todo instante, na vida secular nossa, no nosso dia a dia. E nós precisamos saber identificar. Tem falsificações mais grosseiras, tem falsificações mais sutis. Espiritualmente é a mesma coisa, existe a falsa conversão e a verdadeira conversão, existe o falso arrependimento e o verdadeiro, a falsa piedade e a verdadeira piedade, a falsa espiritualidade e a verdadeira espiritualidade. Como identificar isso na minha e na sua vida? Muitas dessas coisas que são falsas, elas mexem apenas em comportamento, ela mexe apenas em coisas externas, não uma mudança interna, tanto é que as igrejas mais lotadas hoje são que não falam sobre arrependimento, sobre conversão, falam sobre autoajuda, fala para você extrair o melhor de você, fala para você vem do jeito que você está e continua do jeito que você fica. O importante é você estar num movimento religioso, o importante é você estar numa igreja, o importante é isso, o importante é aquilo, e não se fala da verdadeira conversão. Você e eu já ouvimos testemunhos de pessoas que falam assim, você converteu, né? Você foi convertido? Sim, mas qual que é o seu testemunho? Por que você... antes eu não ia na igreja, agora eu vou. Tem uma igreja perto de casa lá, ou porque eu fui lá e eu toco, então eu estou numa banda, ou eu ajudo no computador, ou eu, sei lá. Eu já escutei isso, a pessoa falou assim, eu fui num ensaio uma vez com um amigo meu que era da igreja, e o baterista faltou, e o meu amigo e eu... nunca fui à igreja, não queria nem saber. E o cara falou, toca com a gente aí. Aí eu estou na igreja até hoje. Esse era o testemunho de conversão. Estou na igreja lá tocando, ou comecei a ir porque achei legal, acho importante, né? Importante você ter um lugar para você ir, seus filhos vão ali. E a gente acha que conversão é mudar de lugar geográfico. Eu não ia mais numa reunião, agora eu vou. Eu parei, eu era um viciado em bebida ou em outras coisas, larguei o vício. Não necessariamente uma conversão. Eu já conheci pessoas que largaram o vício do cigarro e não se converteram. Talvez por um problema de saúde, por uma opinião própria, a pessoa, não quero, mas isso faz mal para mim. E nós achamos que conversão é eu parar de fazer alguma coisa externa.
Claro, ela chega nesse ponto, mas ela não nasce aí. Mas, na verdade, meus irmãos, no fundo, todas as pessoas querem mudar. Todas as pessoas precisam, elas veem necessidade de mudança em alguma coisa, mas não na questão espiritual. As pessoas espiritualmente são acomodadas, mas as pessoas querem mudar. Muda a fisionomia, muda disso, muda de emprego, muda de casa. As pessoas têm esse desejo de melhorar, de evoluir no que faz. E, às vezes, a gente leva esse conceito para dentro da vida da igreja, para a vida espiritual. Eu preciso melhorar, Agora eu vou ter novos hábitos, eu preciso melhorar também. Então agora eu vou tentar ser melhor. E acha que isso é conversão. E não é. Por que falar de conversão de forma geral, meus irmãos? Por que falar de salvação? Porque nós sabemos pela palavra de Deus que a condição de todo ser humano é a condição de perdição. Paulo fala isso em Romanos, em Efésios, em Coríntios, em todas as cartas. Pedro também fala. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse. Desde o pecado de Adão, que a condição de toda a humanidade é a condição de perdição. Todos nós nascemos em pecado, caminhando alegremente, pela ignorância, pela cegueira, alegremente rumo à perdição. E todo ser humano, a Bíblia diz que depois do pecado de Adão, que representava ali a humanidade, todos nós nascemos pecadores, e por isso pecamos. E a Bíblia e Paulo fala isso em Romanos, que não há quem busca Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. O texto que já mencionei, de Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, caminhávamos rumo à perdição, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, porque éramos filhos da ira. Então, a falar de conversão, de salvação, é uma necessidade urgente, porque toda a humanidade, se não for a graça de Deus, está caminhando à perdição. Está caminhando para fazer o que dá no coração, seguindo os desejos do coração, que é enganoso, que está cego, está espiritualmente morto. E temos um problema. Quando nós lemos em 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você falar de vida espiritual para quem está morto, você tentando convencer a pessoa não vai entender, ela não quer entender, ela não tem capacidade, porque ela está morta. E você falar para o morto, melhora, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Quantas vezes eu lembro que eu falava para um amigo meu há muitos anos de conversão, ele falou assim, mas eu tenho uma vida boa, eu não roubo, não faço isso, não faço aquilo, sou um trabalhador, para mim está tudo bem. Aí eu lembro que uma vez eu li uma frase que chamou muita atenção e eu falei para ele da palavra, e citei essa frase, e Deus o alcançou. E até hoje eu tenho amizade com ele, Deus o alcançou, porque eu falei assim, eu citei uma frase, falei assim, uma vida correta pode te manter fora da cadeia, mas não fora do inferno. Somente Cristo pode te proporcionar esse último privilégio, de você estar no céu com Ele, não uma vida moral. Amém. Paz, até hoje eu gravei essa frase porque ela fala muito comigo. E deu em paz. Ele falou assim, quer dizer que uma vida moral, sim, você pode ser condecorado pela sociedade. Mas o teu problema não é o tribunal dos homens, é o tribunal de Deus. Você nasceu livre, sem condenação civil e penal, mas nasceu debaixo da condenação celestial, se você não crer. Então, uma vida moral pode te livrar de problemas na terra, mas não de problemas espirituais em relação a Deus. Por isso, se não, meus irmãos, por que Jesus teve que vir? E agora, por que falar de conversão na igreja, então? Nós vimos que falar de conversão de forma geral é necessário, que a humanidade está perdida. Nós lemos isso, nós estávamos perdidos também, como todos os demais. Mas por que falar de conversão dentro do ambiente da igreja? Para muita gente isso é um desperdício. Mas não é, meus irmãos, é possível que dentro de igrejas, membros ativos de todas as igrejas, da CCL ou de qualquer outra, pode ser que não tenham realmente sido convertidos. Pode ser que estão acostumados. Eu conheço o Evangelho, eu sei citar salmos, eu sei citar isso, eu sei a doutrina, eu já li livro, já fiz várias coisas, já ajudo nisso, ajudo naquilo. Mas achando que isso é simplesmente porque faz, porque está um nome no hall de membros, ou porque sabe algumas histórias bíblicas, automaticamente é conversão. Nós vemos, a pessoa mais difícil mesmo de você pregar o Evangelho é para quem acha que já conhece o Evangelho.
Pessoas que estão dentro de igreja, que aprenderam, repetem, sabem de cor, seguem tradições, mas não têm a vida espiritual. Você vai falar, não, eu já sei, pai, eu cresci nesse ambiente. Eu sei de história, eu sei disso, eu sei daquilo. Eu lembro uma vez que eu estava pregando num culto de jovens há muitos anos e entrou pela porta um andarilho mesmo, uma pessoa totalmente de rua. E sentou no final e ficou lá. No final, fui lá conversar com ele. E ele falando, ele começou a contar as histórias da Bíblia para mim, citando passagem. O cara de rua, meus irmãos, assim, naquela situação deprimente de rua. E ele falou assim, meu pai era pastor, se você quiser ligar para ele agora, ele é lá de outro estado. E eu larguei mão, conheço as histórias, cresci em escola dominical. Você quer que eu te conte a história de José? Ele falou assim, você quer que eu conte a história de Moisés? E viciado no crack e largado, e sabia as histórias. Eu não sei se ele realmente tinha sido convertido ou não estou entrando nesse mérito, se ele apenas tinha se afastado por um tempo. Mas pessoas que sabem e abandonaram. Ele até falou, eu não abandonei mesmo. E assim pode ter pessoas em situação de rua, pode ter pessoas mais elegantemente vestidas, apenas com conhecimento intelectual. Mas eu sei essa história, eu sei, eu já aprendi na escola dominical. Mas não tem vida. Por isso que falar de conversão dentro da igreja é necessário, porque faz parte da igreja saudável você pregar sobre conversão, sobre novo nascimento, para que não haja pessoas no meio enganadas, achando que só porque eu venho, eu sou. Só porque eu faço parte da igreja física, eu faço parte da igreja invisível também. E hoje nós vemos em ambiente do evangelho brasileiro, evangelicalismo, essa deprimência que é você ver pessoas que se dizem evangélicos aí na igreja fora e não conhecem nada do evangelho. Não tem vida nenhuma com Deus, não tem testemunho na família, não tem nada. Simplesmente porque vão em alguma igreja. E agora eu queria falar então, meus irmãos, o que seria essa conversão, um entendimento bíblico da conversão? E eu quero citar uma frase, meus irmãos, que talvez você vai pensar, mas a conversão não é o início da vida cristã. Nós costumamos falar, na minha vida, quando eu me converti, em verdade, em parte, é verdade, nós usamos isso, essa expressão. Porque a Bíblia manda nós nos convertermos. A Bíblia, esse texto de Atos que eu falei, arrependei-vos e convertei-vos. Se você ler Pedro pregando em Atos 8, eu falei, o que a gente faz? Arrependei-vos e convertei-vos. Se você ler Jeremias 25:5, vai falar, convertei-vos dos maus caminhos. Mas como que alguém vai converter se esse alguém está morto? Que conversão fala de mudança. Quando você está viajando, você vê uma placa conversão, o que a seta diz? Para cá. Não é vira para cá, não é desvia um pouco. É para de viver nessa direção e vai para a direção oposta. Mas como que alguém vai fazer isso se ele está morto? Se ele não vê necessidade, se ele não tem esse entendimento. Então, meus irmãos, a conversão, o pastor Heber Júnior diz assim, a obra do Espírito aplicando-nos a salvação conquistada por Jesus não começa na conversão. Os irmãos lembram da parábola do semeador. E os irmãos também já viram a semente. Quando você lança uma semente debaixo do solo, você planta ela e alguém passar ali, alguém vai ver que tem vida ali? Não tem. Quando a planta começa a aparecer, você fala, olha, tem vida, mas já existia vida. Nós podemos dizer que a conversão é a plantinha aparecendo, são as evidências de uma vida que estava já no coração. É o evangelho, é a regeneração. Se Deus não der vida, ninguém tem condições de converter. Ninguém tem condição de mudar a direção, de abandonar os maus caminhos, como a palavra diz. A regeneração, meus irmãos, é a implantação da vida. A conversão são os efeitos da vida. A regeneração é obra que o Espírito Santo faz na vida de quem Ele quer, soberanamente. A pessoa está morta, rejeitando o Evangelho, não está nem aí para o Evangelho, de repente, como eu lembro que um amigo meu disse que ia comprar pão numa padaria há muitos anos, e no fundo da padaria estava escrito o verso de João 3,16. E ele falou, eu li aquilo lá.
sempre que eu ia comprar pão. Mas um dia eu sentei e li esse mesmo versículo, e falei assim, rapaz, parece que Deus... Eu fui embora para minha casa quebrantado e chorando pelo amor de Deus que eu li num versículo que eu li há tantos anos. Conta a história que Spurgeon, uma vez estavam testando um ambiente lá da catedral onde ele pregava, não tinha microfone, ele foi lá para testar a acústica. E as pessoas que trabalhavam no local estavam lá em horário de almoço, descansando, deitado num canto, deitado do outro, e ele subiu no púlpito para testar a acústica e começou a falar uma verdade bíblica, um texto bíblico, começou a falar, para testar. Uma pessoa que estava trabalhando deitado, ouviu aquilo lá, Deus implantou vida no coração dele e ele aceitou a Cristo. Olha só, meus irmãos, como que Deus faz? É a implantação da vida no coração, coisa que você e eu não podemos fazer. Nenhum ser humano faz isso. E quando há regeneração, há conversão. Ninguém que foi regenerado não vai se converter, porque o Espírito Santo implanta a vida nessa pessoa e a partir dessa vida ele capacita a pessoa a abandonar os maus caminhos. A conversão é o primeiro sinal de vida espiritual. É o arrependimento, a conversão, nós vamos ver algumas coisas. Deus, na regeneração, ele age no mais profundo do ser humano. A pessoa está morta, ele não sabe o que está acontecendo. De repente, Deus ali implanta vida. E a regeneração, então, é um dom soberano da graça de Deus, nos corações de quem estava morto. Por isso que o texto de Efésios, Paulo fala assim, ele nos deu vida. A partir disso, as consequências da nova vida. É isso que nós lemos na palavra de Deus. Existe uma relação causal, meus irmãos, entre regeneração e conversão. Não é possível alguém se voltar para Deus se Deus mesmo não implantar vida nessa pessoa. Ninguém vai abandonar os maus caminhos. Não estou falando de moralidade. Ninguém vai se voltar para Deus em obediência se Deus não der vida primeiro para essa pessoa. Ninguém vai se arrepender dos seus pecados porque eu e você estamos falando. Se Deus não der vida, se Deus não agir, ninguém vai se arrepender. Porque naturalmente nós amamos o pecado. Nós não queremos Deus. Então a regeneração ela sempre precede, ela sempre vem antes. Qual o espaço de tempo? Não sei. Tem situações que é imediata, tem situações que pode levar algum tempo. Nós vemos isso, meus irmãos, porque sem regeneração, o Weber Júnior diz, é impossível alguém crer em Cristo. Com a regeneração, é impossível não crer em Cristo, porque a graça é irresistível. Martin Lloyd-Jones diz assim, o que nós queremos dizer por conversão? Ele diz assim, é o primeiro exercício da nova natureza. Na suspensão de velhas formas de vida e no início de uma nova vida, é a primeira ação da alma regenerada, é a conversão. Deus deu vida, a pessoa agora, porque ela tem a vida espiritual, ela foi despertada, Deus abriu os olhos para ela, ela fala, Senhor, eu quero o Senhor. Por isso que quando Paulo foi convertido no caminho de Damasco, e há pessoas que dizem que desde o apedrejamento de Estevão, Deus já estava ali trabalhando no coração de Paulo, tanto é que nós lemos em Atos 26, acho que 14, aquela expressão, dura é você recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, para de ficar dando coice em ponta de lança, Paulo. Deus já estava colocando um despertamento nele, e ele às vezes tentando resistir, até que aquele ato demonstrou o agir de Deus no coração dele. Quando ele caiu cego, quando ele entrou cego em Damasco, quando o Ananias foi lá e falou assim, vai lá que Saulo está orando. O primeiro sinal de uma alma regenerada é se voltar para Deus em oração. A primeira coisa que fala de Paulo quando converteu, vai lá que ele está orando. Ou seja, ele está em comunhão com Deus, ele se voltou para Deus. Por quê? Porque Deus já tinha trabalhado isso nele. Lamentações de Jeremias 5:21 diz, Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Veja que a conversão não é obra humana, mas é a implantação da vida que capacita-nos a voltar-nos para Deus. Porque em Jeremias 31:3 nós também lemos, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí.
Deus nos atraiu para Ele em Cristo, senão nós estaríamos totalmente separados dele. Regeneração, então, é a plantação da vida, meus irmãos. Nós podemos usar um exemplo assim que eu vi. A regeneração é a concepção numa gestante. Talvez você ainda não percebeu que você pode estar grávida, mas já tem uma vida em você. A conversão é a criança no colo. Todo mundo vê, nossa, que vida! Mas já tinha vida ali dentro, no útero. Então, quando Deus implanta a vida no coração de alguém, vai se manifestar essa nova vida, cedo ou tarde, porque existem conversões repentinas e existem conversões mais graduais, meus irmãos. Ninguém foi salvo assim, de uma hora para outra. A regeneração ela é num piscar de olhos, claro. Só que tem conversões que são mais graduais. Deus vai trabalhando ao longo, não sabe-se quanto tempo. Geralmente, o pastor Heber até usa esse exemplo, geralmente filhos de pastores que cresceram ouvindo o evangelho, eles estão com aquela semente geminando. Conhece, começa a sinais, aí chega uma hora que o negócio ativa, aí ele se volta para Deus. Mas não foi a primeira vez que ele ouviu o evangelho aquele dia, ele já vem ouvindo. A semente vem incomodando ele, vem crescendo. Tem gente que nunca ouviu o evangelho, entra numa igreja, entra em algum lugar, ou você fala para ele nunca ouviu aquela verdade, de repente ali mesmo ele ouve e Deus acontece. As duas são manifestações da graça de Deus, da soberania de Deus, nenhuma é melhor do que a outra. Então, meus irmãos, o que nós precisamos ver é que na regeneração nós não fazemos nada. Na conversão, Deus faz em nós, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos impulsionar, Deus vai nos levar ao arrependimento, porque a Bíblia não fala assim, ó, deixa que Deus se arrepende por você. A Bíblia manda, se arrependa. Mas como que você vai se arrepender? Se você não tem vida. Na conversão, somos capacitados a nos voltar para Deus, a abandonar o pecado, a mortificar o pecado, a seguir em outra direção. Salmo 119, 59 diz, considero os meus caminhos e volto para o Senhor. Isso é porque é a regeneração. Deus usa a palavra dele, nos capacita a meditar nela, e o Espírito Santo trabalha em nós e nos leva a arrepender. Nós vamos falar assim, ó, eu estou arrependido. Ah, mas foi você? Não, foi o Espírito de Deus em mim. Mas é visível na minha vida, na sua vida. A oração de Daniel 9,13, implorar o favor do Senhor para nos convertermos. Por isso que você não deve forçar a conversão de alguém. Você deve falar do Evangelho, falar do Evangelho, falar do Evangelho e orar. Essa semente que você jogou no coração, ore ela, regue com oração. Não fica, mas você precisa converter, mas você precisa converter. O cara fala, eu não quero converter, não acho que preciso converter. E você vai ficar naquele embate. É aquela questão entre você ser inoportuno. O que é inoportuno? É aquele cara chato. O cara pergunta que oração, você fala, você já dá um versículo para ele. Você fala bom dia, ele cita 3 passagens para você. Você fala, e o outro é o que perde a oportunidade. Ah, não vou falar não, é Deus que faz. Não, meus irmãos, nós temos que pedir graça para Deus. Senhor, enquanto eu tiver oportunidade, eu quero falar do Evangelho com amor. Mas eu sei que não sou eu que vou fazer a obra. Mas o Senhor me usa para falar do Evangelho. Então, meus irmãos, a essência da conversão, Mark Dever diz assim, a verdadeira mudança de que necessitamos é esta conversão, de adorarmos a nós mesmos para adorar a Deus, de sermos culpados em nós mesmos diante de Deus para sermos perdoados em Cristo. Essa é a mudança que nós necessitamos. De você sair do centro, onde você é o centro, onde o homem é o centro, e você passa para adorar a Deus. Um morto adora a si mesmo. Ele vive para satisfazer os desejos do seu coração. Por isso que Paulo fala em Efésios, nós éramos perdidos. E qual é a consequência? Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Ele adora a ele mesmo. E nós precisamos da conversão, do agir de Deus, para parar de adorar a nossa vontade e começar a servir a Deus. Amém. Agora, quem que faz isso se Deus não der vida, meus irmãos? Ninguém. Ninguém. Você pode estar escondido atrás de uma capa de religião. Não, eu sou uma pessoa que agora eu vou lá na igreja, eu vou tantos dias, eu faço isso, eu faço aquilo, mas teu coração está morto ainda. E quais 2 elementos da conversão, meus irmãos?
quando há verdadeira conversão, ou seja, quando ela começa na regeneração, Deus dá vida. Deus implanta a vida no morto, do jeito que Deus quiser. Cada um tem uma história de regeneração. Tem gente que fala, eu sempre fui criado no Evangelho, que a minha família era isso, mas teve um dia que isso tudo fez sentido para mim. Eu fui criado também, desde criança, que eu sabia bem, meu pai já era pastor, eu já ouvi o Evangelho, mas teve um dia que aquilo se tornou realidade para a minha vida. Tem outros que não. Meu pai nunca viu o Evangelho em casa, era tal, um dia alguém falou do Evangelho para mim e aconteceu. Então, a regeneração, Deus, cada um tem uma história, e todas elas é fruto da mesma bondade e soberania de Deus. Mas a conversão é o primeiro sintoma de uma verdadeira regeneração. Assim como, meus irmãos, alguém fala assim, eu fui justificado. Como que você prova que você foi justificado? Você pega uma carteirinha que o pastor deu e fala, o pastor disse que eu fui justificado. Não tem isso. Carteirinha de conversão, não existe isso. Como que você prova que você foi regenerado? É que você está abandonando os maus caminhos e está em direção a Deus. Deus está fazendo isso em você. Você vai falar assim, mas eu fui justificado. Sabe qual que é o lado visível da justificação? É a santificação. Se você está levando uma vida cada vez mais em obediência a Deus, não perfeita, mas se quando você peca, você é incomodado, você se arrepende, você luta contra o pecado, você luta por mortificar o pecado, teu prazer agora maior é servir a Deus, é amar a Deus, é compreender a palavra, é buscar uma vida diante de Deus, isso é um sinal bíblico de que você foi justificado. Então, o lado visível da regeneração é a conversão. Você agora parou de viver para você mesmo, você parou de viver atrás de uma religião, atrás de moralidade, atrás de regras, usos e costumes, tradição. Você quer o Evangelho, você quer Cristo. Então você abandona os maus caminhos. Como? Arrependimento é uma das primeiras evidências bíblicas da verdadeira conversão. Veja que Atos diz, arrependei-vos. Deus, quando nos regenera, Ele nos dá fé. A fé não é um dom seu, não é meu, ninguém nasce com fé. A fé, Paulo diz em Efésios 2,8, a fé é um dom de Deus. Fé não é obra do homem, meus irmãos. Não pense que você é salvo pela fé, você é salvo por Cristo. E o meio de você crer na obra de Cristo é a fé que Ele te deu, é um instrumento de você crer na obra de Cristo. E ninguém de nós tem fé natural. Não adianta você falar, eu sou um cara de fé. Você pode estar confundindo fé com pensamento positivo, fé com esperança, mas a fé na Bíblia ela sempre está ligada a Cristo, a Jesus, a palavra. E nenhum de nós tem essa fé natural. É Deus quem nos dá fé para crer na obra que Ele fez por nós, senão nós não creríamos. Essa ideia, nossa, aquela pessoa é uma pessoa de muita fé. Falando, qual que é o objeto da fé dela? Porque na Bíblia, a fé bíblica, o objeto da fé é Cristo. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver fé no Senhor Jesus, fé na obra de Cristo, não é fé e ponto final. Nós confundimos fé com pensamento positivo, fé com boas intenções, fé com esperança de que as coisas vão melhorar. Nada disso é fé bíblica. A fé bíblica, ela crê no Deus que se revelou nas Escrituras. E esse arrependimento, meus irmãos, é uma obra de Deus. Jonathan Edwards diz assim, eu necessito me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Olha só a visão que esse homem tinha. Eu vou repetir, eu necessito me arrepender do meu arrependimento, que muitas vezes ele é superficial. Nossa geração ouve muito pouco sobre arrependimento, sobre voltar-se para Deus. Nós ouvimos muito hoje aí fora sobre prosperidade, teologia coach, tire o melhor de você, faça isso, tudo que a Bíblia ensina o contrário, as pessoas estão ensinando e a turma está indo. E o que se vê aí é pessoas que se dizem cristãs, convertidas, mas que não se arrependem de nada. Falam, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Eu estou seguindo daqui para frente, mas como que você quer contar a vantagem de uma vida antes, quando você vivia em rebelião contra Deus? Nós vemos, meus irmãos, e Augusto Nicodemos diz isso numa das palestras dele, eu achei muito interessante, ele diz assim, Noé, quando subiu a arca, não disse, gente, vai dar tudo certo, algo bom vai acontecer com vocês. Jeremias não foi preso porque disse, creia e declare vitória. Daniel não foi jogado na cova dos leões por dizer ao rei, sorria, Jesus te ama.
João Batista não foi decapitado por dizer a Herodes: eu profetizo bênção sobre a tua vida. E ele diz: tudo isso aconteceu porque eles disseram: arrependam-se. Arrependam-se. O que é esse arrepender-se, meus irmãos? Nós lemos lá em Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, em Mateus 4:17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Arrependimento foi a primeira ordem de João Batista, de Jesus, dos apóstolos. Hoje se diz assim: não, vem para a igreja, entra no movimento. Aí já dá um ministério para o cara, já para segurar o cara ali, já dá uma função para ele na igreja, o cara, estou cegado, estou tranquilo. Sem arrependimento, sem convicção de pecados, sem dizer: Senhor, eu vivia afastado do Senhor. Eu vivia para mim mesmo, Senhor, eu estava totalmente alienado do Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu te ignorei tantos anos da minha vida. Não, simplesmente começa a vir. Martin Lloyd-Jones diz assim: a primeira necessidade, porém, de toda alma, como veremos, é acertar-se com Deus. Nada importa senão isso. O evangelho começa com Deus, porquanto o que está errado com todo mundo é que todos estão numa relação errada com Ele. Portanto, devemos pôr o arrependimento em primeiro lugar. Ele é o problema original, a principal consequência da queda e do pecado original. Agora, o que é arrepender, meus irmãos? Tanto a palavra de Deus diz isso, Marcos 6,12, as 7 igrejas, 5 fala claramente sobre arrependimento. Agora, o que não é arrependimento? Arrependimento não é você resolver agir melhor. Assim, deixa comigo, agora eu vou melhorar. Não é isso. Não é você bater no pé e falar: entendi, agora eu vou melhorar. Arrependimento não é penitência, você agora tentar ficar se punindo para pagar os seus pecados, para ver se você mesmo se purifica com penitência. O ascetismo, você fica se punindo. Agora eu me arrependi, porque eu estou me punindo. Ou seja, você quer pagar o seu próprio pecado. Arrependimento não é uma questão intelectual, embora ela passe pelo intelecto, ela passe pela compreensão, mas tem muita gente que compreende, que fala, que até dá aula, que pode até pregar, mas não é só intelectual. Arrependimento não é só lamentar e continuar seguindo em frente. Pensa você numa estrada, com a sua família de noite, e você está na dúvida: será que essa estrada é certa? Será que isso aqui vai dar num lugar perigoso? Não vai? Aí, de repente, você fala: nossa, eu tenho certeza que está errado. Mas eu vou continuar. Quem que faria isso de sã consciência? Não, eu estou errado, mas eu vou continuar. Isso não é arrependimento. Se não tem abandono do pecado, se não tem ódio, você fala: eu não quero mais para cá, eu estou errado. Eu vou manobrar, eu quero ir para cá. Agora, a pessoa que fala que arrepende, mas continua, arrepende, continua. Biblicamente, arrependimento não é você ficar fazendo promessa de mudanças. Não é apenas deixar de fazer algo. Não quero mais fazer isso. E não é também só ter uma tristeza leve pelo pecado, meus irmãos. Arrependimento é uma decisão que começa na nossa compreensão intelectual que Deus nos dá, de nós sabermos que nós estamos pecando contra um Deus santo. Não é eu falhei, eu estou errado. É eu estou pecando contra Deus. Eu estou vivendo de um jeito que não glorifica a Deus, que a Bíblia condena, e eu estou insistindo nisso, eu estou quebrando a lei de Deus. E, Senhor, eu me arrependo por causa disso, Senhor. E o primeiro sinal do arrependimento é você pedir misericórdia. Não é você falar: agora deixa comigo que eu vou melhorar. É você falar: eu preciso, Senhor, da tua graça. Eu preciso de vida, eu preciso que o Senhor endireite os meus caminhos, Senhor. Eu quero mudar o caminho, Senhor. Eu não quero mais continuar assim. Porque o arrependimento, a conversão, ela muda a vontade, meus irmãos. Você que tinha tanta vontade de viver no pecado, agora você não tem mais. Porque Deus muda o nosso coração. Não é que você não vai ter mais luta contra o pecado, mas você vai se sentir mal. Fala: eu não quero mais essa vida. João Calvino diz assim nas Institutas: ninguém pode receber a graça do Evangelho pela fé sem que volte atrás em sua vida extraviada, tome o caminho reto e se dedique com todo o empenho a refletir no verdadeiro arrependimento. Kevin DeYoung diz assim: o remorso se sente mal pelos pecados passados, o arrependimento se afasta dos pecados passados.
Quando Deus nos dá o arrependimento, eu não quero mais ter aquela vida. Eu começo a lutar com todas as minhas forças diante de Deus, clamando por misericórdia, usando os meios de graça, na dependência do Espírito Santo. Falar, Senhor, me perdoa. Aquilo é um pecado contra o Senhor e eu não quero mais ter essa vida, Senhor. E eu começo agora a ser vigilante. O Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida, começa a me direcionar, começa a usar a palavra de Deus, a vida da oração, a vida da igreja, a vida dos irmãos, para que eu consiga, então, me manter pela graça de Deus. Não há nenhuma virtude em nosso arrependimento se ele não nos levar de volta para Deus, meus irmãos. O remorso te traz tristeza, mas logo te coloca de novo na mesma prática. O arrependimento foi como Davi falou, lá no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O verdadeiro arrependimento, ele causa essa profunda tristeza pelo pecado por ter ofendido a Deus. Mas ele nos leva de volta para Deus. Ele nos reaproxima da comunhão com Deus. Ele nos traz de volta a alegria da salvação. J. Parker, um dos puritanos, diz assim, significa mudança de mente. Agora a vida é vivida de modo diferente. A mudança é radical, interiormente e exteriormente. Ele diz ânimo, opinião, vontade, afeto, conduta, estilo de vida, motivos e propósitos são todos envolvidos. Arrependimento significa o começo de uma nova vida, de um novo caminho. É uma maneira de pensar diferente, de viver, de amar, dos afetos. Isso é uma evidência bíblica da verdadeira conversão que começou na regeneração. Arrependimento é abandono do pecado, não só abandono de pecado em si, mas uma volta para Deus. Não é assim, eu não quero mais fazer isso, mas quero continuar do meu jeito. Não. Eu não quero fazer tudo que agrada a Deus, e eu tenho agora um prazer de servir a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero amar a Deus, eu quero conhecer a palavra. Thomas Watson, um dos puritanos, ele traz 6 evidências do verdadeiro arrependimento. Eu não vou trabalhar todas elas, só vou citar. Primeira, visão do pecado. A pessoa fala, eu pequei contra Deus. Lembra do filho pródigo? Pequei contra Deus, perante Deus. Esse é o primeiro sinal. Depois, a segunda evidência é a tristeza pelo pecado, porque ele sabe que o pecado ofende a Deus. A terceira é a confissão do pecado. Eu vou confessar esse meu pecado para Deus. E eu tenho vergonha, não quero contar a grandeza daquilo. Que nem aqueles testemunhos de cara que vai dar testemunho da conversão. Ele gasta 40 minutos falando com a alegria da vida louca que ele tinha. Ele fala, aí eu converti. E aí senta. Tipo assim, acabou a vida do cara. Aí eu converti, irmãos. Aí eu converti. Aí eu estou na igreja aí. Foi 10 anos. Como assim? Eu conto com alegria a vida que eu tinha em pecado, fora de Deus, agora que eu falo assim, ó, eu tenho até vergonha de falar daquilo. Paulo fala isso em Romanos 6. Eu não quero mencionar, eu não quero viver às custas daquela minha vida sem Deus. Eu não quero... Foi um marco que Deus me deu vida, arrependimento, minha vida começou agora. Vergonha pelo pecado, ódio pelo pecado e abandono do pecado. E Thomas Watson diz assim, uma alma revestida de graça se esforça para dar a pior impressão de seus pecados, mas os hipócritas fazem o melhor retrato que podem deles. Esse é um sinal de verdadeiro arrependimento. E ele é intelectual porque ele muda a nossa forma de pensar pela palavra de Deus e nos dá uma compreensão da palavra. Ele também tem um elemento emocional, mexe com as nossas emoções, não é emocionalismo, mas a palavra... ela ganha o nosso intelecto, ela mexe com as nossas emoções. Você fala, Senhor, muitas vezes nós choramos diante de Deus, não é o choro em si, mas as emoções, nós ficamos quebrantados diante de Deus, mas o elemento que amarra o verdadeiro arrependimento é o volitivo, é a vontade que Deus me dá de não querer pecar mais. Ele fala assim, eu não quero mais essa vida, eu vou evitar. Spurgeon, num dos livros dele, chama Conselhos Simples para Pessoas Simples. Ele diz assim, na época dele, ele falou assim, quem quer vencer o vício do álcool, não amarra o cavalo na frente do bar. O que ele está querendo dizer para nós hoje? Evite os lugares que te induzem a pecado. Se você quer vencer, se você se arrependeu mesmo, você vai evitar lugares que vai te levar ao pecado. Isso é arrependimento. Deus age no nosso intelecto, a compreensão do Evangelho, isso nos quebranta e Deus implanta essa nova vontade de servir a Deus e não servir mais ao pecado, porque nós estamos vivos para Deus e mortos para o pecado agora. E também tem um outro, meus irmãos. Nós vemos
que um outro sinal da verdadeira conversão é essa fé em Cristo. O que é a fé? É algo que Deus nos dá para crer na obra dele. A fé é algo que se alimenta da palavra. Um convertido, alguém que foi regenerado, que foi convertido, que se arrependeu, é porque tem fé na palavra de Deus. E essa fé, ela é alimentada aonde? Na palavra. Uma pessoa que fala assim, eu fui regenerado, converti, me arrependi, mas não tem interesse na palavra de Deus. Como assim? Não bate, não fecha. Porque a fé, meus irmãos, não é um salto no escuro. Eu tenho fé. O que é a fé? Eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé aí. As pessoas confundem, meus irmãos. Fé vem do conhecimento da palavra. Deus nos dá fé para crer na obra dele. E a minha fé, a fé bíblica, ela vem da palavra, do conhecimento de Deus. E ela é alimentada pela palavra. Por isso que um dos maiores evangelistas, D.L. Moody, ele diz assim, eu orava pedindo fé. Eu orava pedindo fé e parece que a fé não vinha. Até que um dia Deus me levou a estudar a carta de Romanos. E ele fala, desde então minha fé vem sempre aumentando. Porque a fé, meus irmãos, ela está vinculada à palavra. Não adianta falar que eu tenho uma fé grande e eu não conheço a Bíblia. Isso é misticismo, isso é confusão. Não é intelectualismo, é relacionamento com Deus na palavra. Se eu tenho fé em Cristo, eu quero conhecer esse Deus que me salvou, que me regenerou. E eu vou conhecê-lo como? Na palavra. Então, a conversão, meus irmãos, não é uma mudança externa. Eu fazia isso, não faço mais. Eu não ia na igreja, agora eu vou. Eu até canto num coral, canto num grupo, faço isso, faço aquilo. Há vida no seu coração? O seu coração que era morto para as coisas de Deus, que vivia para fazer a vontade da carne, dos pensamentos, que vivia para ter alegria no pecado. Hoje você tem alegria em Deus, você desfruta de prazer em Deus. Hoje você sabe que você é uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás, como Paulo fala em 2 Coríntios 5. Há essas evidências na sua vida, você tem se voltado para Deus e abandonado os velhos caminhos, os caminhos maus? Mas eu ainda peco. Todos nós, infelizmente, ainda pecamos. Mas a questão é, todo mundo peca, então também vou pecar. Paulo fala isso em Romanos 6. Que graça que é essa? Agora, quando nós somos despertados, quando eu peco, seja em pensamento, em ação, seja qual pecado for, meus irmãos, primeira coisa, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, você desfruta do perdão de Deus, você se volta para Deus, você luta contra aquele pecado, como Paulo fala em Romanos 6, mortificar os feitos do corpo. E eu lembro aqui, meus irmãos, de uma história que eu li de uma pessoa estava subindo esses alpinistas e ele caiu, escorregou e uma pedra pressionou o braço dele, ele estava sozinho. E ele não tinha com que sair dali. E a pergunta é, você cortaria, você mesmo amputaria o seu braço? Depende, né? Ninguém vai fazer isso agora. Mas ele estava diante de uma situação, ou eu faço isso, ou eu vou morrer. E ele viu que aquilo lá estava atrapalhando a vida dele, naquela ocasião. E ele conta a história que ele pegou um torniquete, o braço já estava bem ruim, cortou, fez o torniquete e conseguiu sair. Essa é a nossa luta. O que está? Ou você abandona o pecado, ou o pecado vai nos levar, às vezes, à morte, meus irmãos. Há uma definhação da vida espiritual. Nós precisamos lutar com isso. E essa é uma das evidências, não é a impecabilidade. Davi disse lá no Salmo 51, Deus ama a verdade no íntimo, Deus não ama a perfeição, porque nenhum de nós é perfeito, meus irmãos. A questão é que uma alma regenerada não tem prazer na lama do pecado. Ela se sente mal. E Deus vai dar graça, porque a fé que está no coração dele vai levá-lo a crer nas promessas de Deus, na bondade de Deus, na santidade de Deus. E essa fé, meus irmãos, ela é um dom de Deus, como é todas as dádivas que nós temos. E é isso que eu queria falar para os irmãos hoje, para que você pensasse nisso, meus irmãos. Na sua própria vida,
Você foi regenerado? Você tem um novo coração agora que ama a Deus, que ama estudar a palavra de Deus, que quando lê a palavra de Deus, você clama por misericórdia? Ou você fala, eu estou bom, isso aqui é para o outro, isso aqui é... Você lê a Bíblia como um espelho, ela reflete o nosso pecado. Você tem clamado a Deus por misericórdia, você fala, Senhor, me dê cada dia mais fome do Senhor. Você consegue compreender as verdades da palavra de Deus? Porque alguém que não foi regenerado não consegue, meus irmãos. Você conta a história para ele e ele não entende. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Você conta, ele entende assim, o texto, como se você estivesse contando uma outra coisa, mas ele não consegue entender as verdades espirituais, porque ele não tem o Espírito de Deus. Uma alma regenerada, pela graça de Deus, Deus começa a dar compreensão da palavra, porque ali tem uma nova vida. Tem o Espírito Santo que inspirou a palavra e está habitando no nosso coração. Então nós começamos a ter prazer na palavra, nós começamos a abandonar os velhos caminhos. Arrependimento, Senhor, não quero mais essa vida, Senhor, tem misericórdia de mim. Você começa a lutar contra os pecados e buscar a santidade. São dois aspectos. A Bíblia sempre aponta, não faça isso e faça aquilo. Você lê o Salmo 1, não se assente na roda dos escarnecedores, não faça isso. Antes o seu prazer tem na lei de Deus. Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2,22, foge ao trocínio das paixões da mocidade, mas segue a justiça, a paz e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia sempre fala assim, não faça isso, faça aquilo. A religião só fala assim, não faz isso não, que você já está bom. O Evangelho fala assim, isso aqui é pecado, isso aqui é santidade, peça a graça de Deus e caminhe para cá. Agora, isso é só o Espírito de Deus em nós que pode fazer isso. Porque a verdadeira fé, meus irmãos, influencia a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. A fé em Cristo, a regeneração, nos dá uma nova visão de mundo. Você não tem mais aqueles interesses que você tinha, aquelas prioridades que você tinha. Você não vive mais para as mesmas coisas que você vivia. E eu também não. Porque foi implantada uma nova vida no nosso coração. E termina aqui com uma citação na revista Fé para Hoje, de J. Ligon Duncan. Por que a importância de falar sobre conversão dentro da igreja? Ele diz assim, uma igreja local saudável, uma comunidade cristã saudável, é caracterizada por um entendimento e uma experiência da poderosa obra de conversão realizada pelo Espírito. Uma igreja local saudável entende que somente Deus pode mudar o coração humano, que somente Deus pode criar mudança profunda em lugares profundos, onde nenhum ser humano pode penetrar. E que quando Deus muda o coração humano responde com confiança em Deus, com arrependimento do pecado. E ele conclui, e há, juntamente com o arrependimento, uma transformação de vida, de modo que aqueles que estão ao nosso redor podem ver a nova obra que Deus está operando no coração daquele homem, mulher, rapaz ou moça que foi convertido. E isso torna a igreja separada do mundo. Por isso que falar de conversão dentro da igreja é tão necessário, porque pode ter pessoas não convertidas aqui hoje ou nos assistindo. Pessoas que apenas mudaram de igreja, mudaram de hábito, mudaram de costume, mas que ainda não receberam a vida de Cristo. E a minha oração é para que Deus faça isso na sua vida, o que só Ele pode fazer, que é regenerar, que é gerar de novo, que é dar vida aonde há morte espiritual. Porque esse é o nosso maior problema e essa é a nossa maior necessidade. Tudo acontece a partir daí. Mudanças acontecem a partir daí, mudanças reais. Nova vida acontece daí, um novo casamento surge a partir daí, um novo relacionamento com seus filhos, com você mesmo. Por quê? Porque agora você está reconciliado com Deus. Porque foi te dado fé para crer na obra de Cristo. O que antes talvez você só achava bonito, importante, agora você crê. Foi no meu lugar. Se só existisse eu depois de Adão, Jesus precisava vir morrer. Porque eu sou um pecador.